Seja muito bem-vindo à nossa sessão de terapia aberta. Meu nome é Ivi Camanducci, sou psicóloga clínica e o tema da nossa sessão de hoje é inteligência emocional. Esse termo, esse nome, inteligência emocional, ele surge em 1980 com um neuropsicólogo chamado Daniel Goleman, onde ele vai dizer que o indivíduo ele tem sim a capacidade de sentir, de compreender, controlar e modificar o seu próprio estado emocional ou o das pessoas que estão à sua volta, de forma organizada e adequado às necessidades de cada um, às exigências do ambiente, observando as emoções e as reações expressa por cada comportamento seu e do outro. Agora você pode estar aí se perguntando, como eu me fiz também essa pergunta a primeira vez, né? Mas assim, as minhas emoções e as dos outros, como assim? Eu tenho poder sobre o gerenciamento emocional da outra pessoa? Ficou aí essa dúvida em mim a primeira vez que eu ouvi sobre isso. E pode ser que também você tenha ficado com isso aí com você. É a forma como gerenciamos e lidamos com nossas emoções e com as dos outros, e isso, claro, envolve aptidões e habilidades fundamentais que vai decidir o desempenho de uma pessoa na vida, tanto para aspectos sociais e familiares, quanto para aspectos econômicos e profissionais. Por isso que é tão importante nós cuidarmos desse gerenciamento. O que eu quero te dizer, em outras palavras, é o seguinte: o uso que se faz das emoções é que influencia a vida de alguém de forma positiva ou negativa, favorecendo ou não a identificação de múltiplas soluções para as dificuldades do dia a dia, ou seja, quando você resolve um problema ou não. Então, o poder de resolução de problema está muito mais atrelado à inteligência emocional do que a uma inteligência meramente acadêmica. Para você desenvolver esses 5 componentes da sua inteligência emocional, que são autoconsciência, autorregulação, motivação, habilidades sociais e empatia, você vai precisar pôr em prática de forma intencional alguns comportamentos. O primeiro delas é a empatia. A empatia, ela é uma habilidade de comunicação espontânea, não verbal e harmônica nas relações interpessoais e que permite adotar a perspectiva do outro, compreendendo os sentimentos do outro, preocupações do outro ou as necessidades do outro, e que também permite conhecer as diferenças no modo como as pessoas se sentem em relação ao que ocorre em seu entorno. Então, o que temos que fazer aqui é nos atentarmos para tudo o que diz respeito ao outro. Se o outro está relinchando, pode ter certeza que deve haver uma ferradura ali machucando aquela patinha, aquele casco, porque ninguém relincha à toa. Então, dê 3 passos para trás, porque você sabe que aquela pessoa vai vir com coisa, você já se afasta e tenta entender, né, que esse coisa está vindo por quê? Vamos olhar essa pata, né? Tá machucado? Como é que tá? O que tá acontecendo? Deve estar ruim para ele. Então, dê 3 passos para trás e veja como ele se sente. Fique mais ali afastado, mas de uma distância em que você consiga ainda enxergar tudo que está acontecendo, que esteja ali de alguma forma pronto para poder assistir, se aquela pessoa conseguir te dizer, olha, é a ferradura no meu pé. Aí você vai dizer, puxa, então eu posso encostar para tirar, eu posso de alguma maneira te ajudar. E algo muito importante, tentar tirar o foco de si, né? Porque nessa hora a gente fala, eu vou sair de perto porque o coice vai me pegar. Não! Fica numa distância saudável, numa distância, né, que você também não vá se machucar, mas que esteja próximo a esticar a mão ali, a assistir aquela pessoa dentro da necessidade dela. Essa é uma habilidade fundamental para possibilitar a percepção e o conhecimento do outro, colaborando para o desenvolvimento da empatia sua e da compaixão sua. Uma pessoa empática e uma pessoa em compaixão é uma pessoa nobre, é uma pessoa que ela consegue transitar em todas as áreas, em todos os lugares. Segundo ponto que eu quero trazer para você aqui, desenvolver para que você amplie a inteligência, os 5 pontos da inteligência emocional que eu trouxe do Goleman, é a autonomia. O
que é autonomia, Ive? É a capacidade da pessoa em gerir a sua própria vida, tomar suas próprias decisões através de seus próprios meios, vontades, princípios e avaliação da situação em que se encontra, sem que haja influência ou necessidade de intervenção externa. Então é você agir por você mesma, com autorresponsabilidade, com poder de coerência, coesão, análise. Então aqui precisamos de um trabalho mais profundo. A autonomia envolve primeiro você saber quais são os seus valores, princípios, quais são os seus balizadores. E aí agir na vida com os próprios meios, de forma consciente, intencional e com clareza de destino, sabendo para onde você quer chegar. Outro ponto a ser desenvolvido muito interessante para que a gente aumente a nossa inteligência emocional, aquelas 5 que o Goleman traz, é o autoconhecimento. Autoconhecimento, gente, é fundamental para que o sujeito consiga ter controle sobre suas emoções e desenvolva autoestima e autoconfiança. Na medida em que se toma conhecimento de suas fortalezas e fraquezas, a pessoa ela vai crescendo, ela vai entendendo para onde ela deve avançar e para onde ela deve recorrer ajuda, aonde ela deve buscar exercer mais treino de musculação. Se a perna está mais fraca, o braço está mais forte, peraí, vou investir mais essa semana na perna, vou deixar o braço um pouco e você vai conseguindo ter um corpo, né, que não fique tão troncudo em cima, tão fraquinho embaixo, com coerência, com equilíbrio, com harmonia. Essa capacidade de observar-se, de reconhecer ainda os próprios sentimentos, saber nomeá-los, identificar a relação entre pensamento, sentimento e reações. Existe aí uma tríade que a gente precisa identificar o que acontece. Se eu tô agindo assim, peraí, o que eu estava sentindo antes de eu ter esse comportamento, né? Eu gosto muito de citar aqui, quando eu psicoeduco os meus pacientes, sobre um texto bíblico que está lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15 e 16, que diz assim: dedica-te plenamente ao cumprimento de suas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois, agindo assim, salvarás tanto tua própria vida quanto a de todos que te derem ouvidos. Gente, isso é lindo, né? Eu acho fantástico. E é muito sobre isso, é muito sobre a gente se conhecer. Cuida de ti mesmo, cuida de aprender os teus ensinamentos. Todos que te ouvem também usufruirão disso, eles vão beber disso que você está derramando. Aqui cabe dizer que aprender sobre si, gente, envolve mente, corpo e espírito. Então, acende a luzinha nesse ponto, procura exercer essa prática de se autoconhecer, que você vai certamente subir ali as suas inteligências emocionais que traz o Goleman para nós. Saber também, é um outro ponto, saber também prestar atenção, ouvir. Desenvolver o quê? A escuta ativa. É a capacidade de captar o que o outro diz em uma determinada situação. Dentro da singularidade dessa pessoa, ouvindo o que ela está dizendo, cada um é de uma forma, e você ali se parar, dobrar e ouvir aquilo que aquela pessoa está dizendo. Aquela pessoa, ela é única. Ela vai trazer o que ela traz de uma maneira muito própria e muito dela. Então, você se dedicar a ouvir aquilo, ela trazendo a própria vivência, você conseguir captar aquela informação importante que ela está trazendo, olhar para aquilo dando um valor àquilo que ela está falando, realmente compreender e conhecer o outro e aquela situação que ele está vivendo é muito enriquecedor. Acredite que para a sua vida vai ser poderoso. Você vai, ao longo dessa prática, você vai ter muito repertório dentro de você a partir de ter ouvido o outro. E além disso, a capacidade de manter o foco atencional. Você desenvolve essa capacidade, porque você está ali. Você tá com a pessoa, não adianta você ficar pensando, né, na lista do mercado, no que você tá fazendo, papapá. Não! Quando você tá ali com o outro, você tá ali com o outro. Então, se traga para aquele momento, se coloque presente, não só de corpo, mas mentalmente ali também. E esse foco atencional também é algo que vai sendo treinado. Então, é muito importante que a gente faça isso de maneira intencional e que a gente vá
dominando esses distratores e vai eliminando, tá aqui pensando com a pessoa, ficou borboleteando na mente, volta, fala, não, eu quero ouvir o que ela tá falando. Oi, interage, responda, né? Vá perguntando, vai fazendo perguntas a essa pessoa, que essa pessoa vai entrando em você e você vai entrando nela e quando vocês verem, acontece uma conexão linda. Um outro ponto a ser desenvolvido também para a gente conquistar aí essas 5 inteligências é a curiosidade. Gente, curiosidade, se a gente não instiga, ela fica ali baixinha dentro da gente. Ela é uma habilidade intuitiva e ela é baseada na vontade de ver, conhecer, inquirir, que se compõe, gente, por explorar, que se compõe na exploração, a investigação, o aprendizado, instigando a pessoa a explorar o universo, as coisas ao seu redor, assistindo novas informações adquiridas àquelas que ela já possui. Então você tem já um repertório, você buscar por coisas que complementem aquele repertório é que nem um carro. Quando você tira um carro zero, você pega lá um pé de cabra, né? Assim que fala, vem lá com kit básico. A curiosidade é... e se eu colocar aquela roda? E se eu colocar aquele kit de mídia? E se eu colocar aquele, sei lá, negócio na frente? Eu não entendo as coisas de carro, mas eu sei que os meninos aqui em casa equipam tudo, troca escapamento, troca sei lá, e eles vão testando, eles vão colocando tantas coisas por curiosidade, por querer ver como fica, por querer explorar aquilo. A nossa criatividade é a mesma coisa, você tem uma porção, mas se você não procurar conhecer, estudar um assunto que você não domina, é um esporte que você nunca fez, um trabalho manual que você nunca explorou, isso tudo fica muito acomodado dentro de você. Então busque coisas que instiguem a sua criatividade, vai te ajudar também nessas inteligências emocionais. Senso ético. Sim, a gente precisa intencionalmente trabalhar isso, que nada mais é que a capacidade de refletir em buscar um melhor modo de se viver, através de um conjunto de regras, princípios, valores e maneiras de pensar e de se expressar, se automonitorando, tecendo julgamentos a você mesmo e redirecionando as suas próprias ações, pensamentos e sentimentos a avaliar a si mesmo. Então, os seus pensamentos, as suas ações e seus sentimentos, elas têm de ser vistas por você. E se você perceber que você faz algo que não é coerente, simplesmente deixe de fazer. Faça aquilo que você está alinhado com os seus valores. Aquela história do que você faz quando ninguém vê. É sobre isso. Coerência e ética caminham de mãos dadas. Então você tem que ser coerente com aquilo que você tem como valor, com aquilo que você tem instituído dentro de você, de que você acredita. Na minha opinião, hoje em dia, no momento em que vivemos, esse item está praticamente em extinção. E por isso que eu tenho recebido tantas pessoas feridas, tantas pessoas com a alma adoecida, tantos traumas, tantas frustrações. Então, busquem esse ponto, invistam nesse ponto que é realmente muito importante. Senso ético, ele é algo a ser desenvolvido e ele é algo a ser visto e ser muito bem praticado, porque é facinho de a gente cair dele, é de a gente se desviar. E uma pessoa que não tem essa prática, fica difícil de ela ser inteligente emocionalmente. Outra coisa interessante também, acredite que vai potencializar a sua inteligência emocional, vai fazer com que você seja essa pessoa inteligente, poderosa emocionalmente, é saber desacelerar. O descanso, gente, ele é fundamental. O descanso, ele vem com uma habilidade poderosa para que a gente consiga prestar atenção no outro, para que a gente consiga estar pronto para ajudar. Uma pessoa exausta, jamais ela vai conseguir ajudar. Uma pessoa exausta, muito pelo contrário, ela vai ter atitudes impulsivas, ela vai ter atitudes explosivas, ela já vai chegar derramando aquela coisa que ela tem dentro dela, aquela exaustão que ela tem dentro dela. Então, quando a gente descansa, quando a gente dorme bem, quando a gente tem pausas, a gente ajuda a não ter essas flutuações emocionais e isso prejudica demais a nossa inteligência emocional. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela não tem essa flutuação. Uma pessoa inteligente emocionalmente, ela usa desses 5 recursos
que o Goleman traz pra gente, e ela consegue dominar aquilo que ela precisa, ela consegue identificar essas emoções e recuar quando necessário para poder estar avaliando os sentimentos e os seus efeitos sobre si mesmos. Ela consegue ter ali uma visão maior e ela consegue evitar muita coisa. Lembra lá o tal negócio? Trabalhe 6 dias e descanse o 7º, né? Deus descansou o 7º dia por quê? Porque precisa, acho que é Êxodo, eu devo ter anotado aqui. Êxodo 34, 21. Trabalhe 6 dias, mas descanse no 7º, tanto na época de arar quanto na colheita. Então, assim, é fato que todos nós precisamos dessa pausa, tá bom? Uma pessoa sem descanso, ela vira uma bomba emocional, prestes a explodir e disseminar, né? Todo o cansaço em formato de grosseria, comportamentos baixos, né? Comportamentos chulos nas outras pessoas. Então, assim, descanse e tenham pausas para que os seus comportamentos, os seus pensamentos sejam nobres. Saiba também tirar o foco de você mesmo quando necessário. Nossa tendência é sempre ficar enmesmado em nós mesmos, e tirar o foco de si é uma habilidade fundamental que também possibilita a percepção e o conhecimento aprofundado da outra pessoa. Quando a gente consegue tirar esse foco da gente e olhar, a gente consegue direcionar as nossas percepções para as coisas que estão acontecendo à nossa volta, para o outro. E isso ajuda na empatia e ajuda também na compaixão. Resiliência. Essa é top. Nada mais é que a capacidade de uma pessoa em lidar com as suas dificuldades, com os seus problemas e os obstáculos ou as situações críticas com as quais ela se depara ao longo da vida, sem se desestruturar ou ceder às pressões. Então, uma pessoa resiliente, ela segue em frente, ainda que as circunstâncias não sejam favoráveis. Então, tá difícil, eu vou entender que isso é algo passageiro, eu vou entender que isso é algo pontual, não é abrangente, não é sobre todas as áreas da minha vida, eu vou entender que isso é algo que está externo a mim, não é só comigo, não é algo que depende de mim, é algo que eu não tenho poder sobre. É desenvolver esse olhar positivo, ainda que as circunstâncias sejam desfavoráveis, e você tá lá, firme, retomando. E também a automotivação, que é a capacidade de motivar a si mesmo. Ninguém vai fazer isso por você, gente, não vai ter gente ali o dia inteiro tocando sininho pra você, veja bem. Você precisa encontrar dentro de você esse lugar, você precisa desenvolver isso dentro de você, e só você pode fazer isso por você. Ninguém mais pode fazer. Uma pessoa automotivada resiste melhor às adversidades da vida, e a confiança no próprio instinto, ela vai aguçando, porque você vai se tornando uma pessoa mais confiante. Isso impacta diretamente, gente, na autoconfiança. Isso traz a sua autoestima, isso põe você no jogo, acredite. Apesar de atualmente a sociedade dar muita importância ao nível intelectual e à inteligência da criança, o adulto muitas vezes deve ser medido por méritos intelectuais também. Então, na empresa, o adulto ele é medido assim. A gente tende a receber essa métrica. Isso diz, na verdade, uma parte da coisa. Isso, você ter boas métricas, você ter bons resultados numéricos e avaliados em provas, em testes, isso é muito bom, mas é só uma parte da coisa, não é a coisa toda. Isso não é de forma nenhuma preditivo de sucesso na vida de ninguém. Então, assim, muito pelo contrário, são as emoções, o mundo psíquico em que se organizam inicialmente os pensamentos do ser humano, onde funcionam de maneira entrelaçada, devendo caminhar junto e de forma equilibrada para ter esse bom desempenho na vida e esse bom funcionamento. Então, as emoções e esse cognitivo, elas precisam estar juntas dentro da nossa mente. Não é só o cognitivo que deve ser avaliado e visto que é maravilhoso. Não somente, é uma parte da coisa. A outra parte são as nossas emoções, é aquilo que faz com que a gente tenha essa gasolina na vida, faz com que a gente vá e faça de fato aquele carro funcionar. Se o cognitivo é o motor, a gasolina é as emoções, a gente precisa ver isso, não dá para um carro funcionar sem algum tipo de energia.
Então, invistam tempo em vocês, não abram mão disso. Já compartilha esse vídeo com alguém que você ame e queira bem. Se você já for inscrito no meu canal, super legal. Se não, se inscreva, acione o sininho pra gente estar junto nas próximas sessões de terapia aberta e eu espero você no próximo vídeo. Até mais!